Olá pessoal, boa tarde. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a profissão de engenharia no Canadá. Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Fernanda Esquerdo, eu sou consultora de imigração regulamentada pelo governo canadense, também sou CEO da Student Pathways, a primeira agência focada em brasileiros na cidade de Calgary, em Alberta. Eu sou engenheira química, formada pela Escola de Engenharia Mauá e tenho também um mestrado na Universidade de Calgary, aqui na área de Engenharia Química também. Não somente sou engenheira no Brasil, com CREA, mas também tenho a certificação aqui da APEGA para poder atuar nessa mesma área aqui no Canadá. Então, para começar a nossa conversa, primeiramente, para quem não sabe, a profissão de engenharia no Canadá é uma profissão regulamentada, né? O que é uma profissão regulamentada? Você precisa de uma licença para poder assinar os projetos, para poder se intitular engenheiro, né? Aqui no Canadá, cada província tem o seu órgão regulamentador, e ele que é o responsável por fiscalizar os engenheiros, enfim, analisar aí a documentação e emitir aí as licenças, né? Então, no caso aqui da província de Alberta, o órgão certificador regulamentador é o APEGA, né? Então, o APEGA, que é esse órgão aqui, ele que regulamenta aí a profissão de engenharia em Alberta, tá? Como que um engenheiro que está pensando em vir para o Canadá pode começar esse planejamento se ele tem o desejo de atuar na área? Bom, primeiramente, para você conseguir a licença, você tem que cumprir com os requisitos do órgão regulamentador. Eu vou falar um pouquinho do órgão de Alberta, que é o APEGA, mas isso pode variar conforme a província. Em termos de título aqui em Alberta, pelo órgão APEGA, você pode ter o título de Engineer in Training, né, que é o engenheiro que está em treinamento, então ele precisa cumprir um certo período de experiência com a supervisão de um engenheiro já pleno, né, digamos um professional engineer, para que ele possa passar esse período de experiência e sair da categoria training e aí obter o professional engineer, né, o título de engenheiro já para poder atuar. No caso, quem que recebe esse título, né, de Engineer in Training? Se vocês separarem aqui na licença, vocês percebem que tem o EIT, né? Então, o EIT é para todos os engenheiros que saem de um bacharel de engenharia, por exemplo, aqui no Canadá, se formaram, ou eles fizeram, por exemplo, um mestrado, né, aqui no Canadá, e aí eles estão naquele período de treinamento, né? Se você já é engenheiro com experiência, você pode aplicar para o Professional Engineer. Só que o Professional Engineer, ele é um pouco mais rigoroso do que o Engineer in Training, porque você vai precisar comprovar experiência, você vai ter que fazer provas exigidas pelo conselho e também vai ter que cumprir um período aqui no Canadá de experiência canadense nessa função. Então, os requisitos do órgão, eles vão variar muito conforme a província, não varia muito, mas eles têm pequenas variações conforme as províncias, e também a época que eu obtive a minha licença, que foi em 2015, tiveram alguns ajustes aí com a questão da forma como que você envia a documentação. Então, o conselho é sempre consultar o órgão regulamentador e já verificar do Brasil mesmo quais são os requisitos que você precisa para poder atuar, né? Porque muitas vezes você vai precisar
de revalidar seus documentos ou de cartas de referência, traduções. Então, esse tipo de documentação você pode começar a ver desde o Brasil antes de vir para o Canadá, né? Uma dúvida que muita gente tem é a respeito da questão de como eu posso atuar. Se eu quero atuar, por exemplo, em outra área relacionada à engenharia, se eu preciso sempre ter a licença, como que funciona. Vai depender muito do que você for fazer, né? Por exemplo, às vezes você não vai assinar nenhum projeto ou não vai atuar como engenheiro, você vai atuar, por exemplo, assistindo uma equipe ou como na parte de projetos. Então vai depender das atividades que você for executar. Se você tiver dúvidas, por exemplo, qual que será a exigência dessa área ou desse emprego que eu vou aplicar, se eu preciso ou não ter a licença, você pode esclarecer essa dúvida entrando no NOC da sua vaga, né? Então, entrando no NOC, quem não sabe o que é NOC, é a classificação da profissão aqui no Canadá. Então, entrando lá, você vai conseguir entender exatamente se aquela função ela exige ou não uma licença. Isso serve não só para engenharia, mas serve para qualquer outra função, né? Muita gente às vezes fala, mas será que eu preciso de licença ou não? Como que funciona? Então, você consegue acessar pelo Job Bank, você consegue fazer a busca pela sua profissão. Se você não souber o número do seu NOC, você consegue colocar o nome ou o título da sua profissão, e aí você consegue fazer essa busca, e fazendo essa busca você consegue ver se você vai precisar ou não de licença, porque às vezes tem muita gente que quer atuar em áreas que não estão relacionadas diretamente à engenharia, então não é necessário passar por um processo custoso e demorado, se realmente esse não for o objetivo, né? Outra coisa interessante também é que você fazendo um mestrado no Canadá, você consegue a licença de Engineering Training mais fácil, né, digamos assim, né, porque você se formando no mestrado, você já consegue aplicar para essa licença de Engineering Training. Só que a grande questão é o seguinte, o mestrado, ele também tem os prós e os contras, né? Eu fiz mestrado aqui e eu percebi muito, na época quando eu fui procurar emprego na área, o Engineering Training, normalmente, quem vão ser os seus concorrentes, né? Quando você chegar do Brasil aqui no Canadá, quem vão ser os seus concorrentes? Você se formando no mestrado, você vai concorrer também com quem? Com o pessoal que está se formando na faculdade também. Então, muitas vezes, tem certas vagas que, principalmente empresas muito grandes, elas lançam programas específicos para recrutar esse tipo de mão de obra, e eles acabam focando em estudantes de bacharelado, tá? Eu já tive essa decepção quando eu fui em uma feira, na época que eu fiz o meu mestrado, eu cheguei para a pessoa e falei, olha, eu quero submeter meu currículo aqui, como que eu faço? Aí a pessoa disse, olha, eu vou falar para você a real. Essa vaga que a gente tem aqui, a gente está recrutando pessoal que está se formando no bacharel, na universidade. Você pode até aplicar, mas assim, vai ser mais difícil, né? Então, assim, e outras vagas também, por exemplo, quando você diz que tem um mestrado em Engineering Training, você acaba também, por incrível que pareça, ficando overqualified, dependendo da posição que você for aplicar. Então, assim, você tem que ter muito cuidado na hora de optar por um mestrado, porque você precisa realmente ver que tipo de área dentro da engenharia, né? Quem é engenheiro sabe, a área da engenharia é bem ampla, é um guarda-chuva grande, então você precisa ver qual que é a área que você deseja atuar, para que você consiga aí ver se existe demanda ou não para estudantes de mestrado, né? Outra coisa bem importante é as áreas tecnológicas, né? Muita gente diz, e se eu fizer Chemical Engineer Technology, ou se eu fizer Civil Engineer Technology?
como que é a questão do mercado de trabalho. Por incrível que pareça, você vai ter mais oportunidade muitas vezes para cargos mais técnicos, porque você acaba tendo, na verdade, uma demanda maior e dessa forma conseguindo entrar no mercado. O que acontece com essa questão? Entrando no mercado, uma vez que você está na empresa, já trabalhando, atuando, um pouco mais fácil você se mover, né? Conseguir aí dar um upgrade ou aplicar para vagas, para outras vagas depois, né? Então o challenge muitas vezes é entrar no mercado de trabalho. Então, por conta disso, às vezes, em termos de estratégia, dependendo da sua área, dependendo de onde você vai atuar, você pode fazer um tecnólogo, né, aqui no Canadá, tipo um diploma ou um fast track, né? Por exemplo, a gente trabalha com vários programas interessantes que, na verdade, na época que eu fiz o mestrado, se eu conhecesse esses programas, com certeza eu teria feito, porque os fast tracks são como uma pós-graduação na engenharia, só que ele, por exemplo, em vez de você fazer 3 anos, você vai fazer os 3 anos em 2 anos, você vai conseguir uma qualificação técnica para você atuar no mercado, só que você vai, na verdade, fazer um curso de pós-graduação. Então, o ritmo das matérias, o ritmo do curso vai ser muito mais dinâmico. E isso, para quem é engenheiro, faz muita diferença, porque nós que já fizemos engenharia, que temos cálculo, que temos física, que temos essas matérias básicas, muitas vezes entrar num college e fazer um curso básico, para nós pode ser um pouco maçante e repeteco. Então, muitas vezes fazer um curso de pós-graduação, um fast track, um graduate certificate, né? A gente tem excelentes instituições que oferecem esse tipo de programa, você acaba conseguindo entrar no mercado e ter a mesma qualidade de ensino e não ser overqualified do que fazer um mestrado que é puramente acadêmico. Eu falo do mestrado com propriedade porque eu fiz mestrado na Unicamp e fiz mestrado aqui na Universidade de Calgary. Então, assim, é puramente acadêmico. Eu adoro. Eu adoro pesquisa, eu adoro laboratório. Eu, por mim, né, fico atrás de uma bancada e me esqueça por lá, que eu gosto bastante. Mas para quem realmente quer entrar no mercado de trabalho, quer realmente pôr a mão na massa, os cursos Fast Track, o Graduate Certificate, focado na área de engenharia, na área técnica, é muito bacana, é muito legal. Né? Outra coisa legal é a questão do salário, né? Muita gente pensa assim, se eu não fizer engenharia, então meu salário não vai ser competitivo, vai ser ruim. Pelo contrário, aqui no Canadá, carreiras técnicas, né, desde o apprenticeship até programas de diploma, engenharia mecânica, engenharia elétrica, tem um salário muito legal. Para vocês terem uma ideia, aqui em Alberta, empresas grandes, de grande porte, um Mechanical Engineer Technology, por exemplo, diploma, que é um curso que te dá um nível técnico, você vai receber uma remuneração anual em torno de $65 mil canadenses anual. A partir de, né, uma pessoa sem experiência, recém-formada, em torno de $65 mil canadenses. Então, assim, é uma questão que o seu salário pode ir, conforme a sua experiência, você pode conseguir um salário até muito próximo de um engenheiro. E, assim, a questão você já conhecendo a parte técnica, já conhecendo como as coisas funcionam aqui, para você depois, se você já tem um diploma de engenharia no Brasil, para você depois fazer essa transição, fica mais fácil no sentido de que você pode, ao mesmo tempo que você trabalha na área técnica, você pode verificar a questão de obter aí um título de engineer in training, ou até mesmo tentar, né, migrar um pouco mais para essa área da engenharia, de assinar, né, documentos e tal, e ter o nosso CREA daqui, né. Mas assim, sinceramente, grande parte dos engenheiros que atuam na área técnica, muitos deles até nem sentem digamos assim, a falta de não ter
essa licença, né? Para quem tá entrando agora, eu tô falando aqui do nosso CREA canadense. Então, assim, o meu conselho de engenheiro para engenheiro, que se tiver engenheiros me assistindo, é observar muito o mercado de trabalho, qual a área que você vai atuar e como que tá o mercado, se ele tá aquecido, o que ele exige e principalmente em termos de oportunidade, tá? Grande parte dos programas de imigração no Canadá são baseados em oferta de trabalho, tá? Então, o que acontece, o que eu quero dizer com isso? Não adianta o programa de imigração ser fácil se naquela região você não tem oferta de trabalho, né? Então esse que é o challenge. Muita gente às vezes fala, me disseram que tal lugar tem, mas será que para nós engenheiros, para nossa área, tem naquela região? Será que tem demanda? Tá? Eu dei uma pesquisada aqui para vocês no Job Bank, né, que é bem famoso. Quem quiser depois a gente compartilha o link para vocês, tá? Ele é público, todo mundo pode acessar, tá? E eu pesquisei aqui 3 áreas de engenharia que são super requisitadas. Muita gente pergunta, Fernanda, onde tem vaga, onde, né? E como eu sou engenheira, quando eu falo com os meus engenheiros, a gente fala de igual para igual. Então, normalmente é até engraçado, porque nas nossas consultas a gente acaba até, né, indo na parte técnica. Mas enfim, voltando aqui ao Job Bank, eu fiz uma pesquisa técnica aqui para vocês de 3 áreas bem legais. Vamos falar um pouquinho da engenharia química, que é a minha área, tá? Engenharia química, onde a gente está com demanda hoje aqui no Canadá, tá? Pensando em termos de Covid mesmo, situação agora, situação que a gente está tendo, né, para os próximos 3 anos, tá? Então eu vou falar para vocês da engenharia química. A gente está com demanda em Manitoba, tá? Isso são dados do Job Bank, tá? Eu não tô inventando, não tô tirando da minha cabeça, tá? Tá aqui, ó. Job Bank, Manitoba, tá? A gente tá com demanda aqui no Canadá para engenheiros químicos. New Brunswick, né? Atlântico, quem ama o Atlântico. Tem até engenheiro químico, acho que do Atlântico me assistindo aí. Então vamos lá. Ontário também. Gente, Ontário para engenheiro é um banquete, né? E Saskatchewan, tá? Vamos pensar um pouquinho na particularidade aí. O que o engenheiro químico pode fazer nessas regiões? Saskatchewan. Eu já dirigi, gente. Já dirigi de Alberta para Saskatoon. Uma estrada longa. Mas basicamente, o que você tem lá? Você tem muitas empresas de grãos, parte agrícola, né? Fertilizantes. Então você tem bastante demanda para engenheiros químicos, para a parte de processos. Pensando em Manitoba, também tem bastante coisa nessa área. Ontário, particularmente, a gente vai encontrar bastante demanda para a área de alimentos. Alô, engenheiros de alimentos, tem alguém aí? Pessoal, cadê? Eu quase fui uma engenheira de alimentos, quase. Engenheiros de alimentos, Ontário e Alberta. Um pouco de Alberta, por quê? Porque Alberta também é focado muito no corte da carne, né? A gente tem várias fazendas aqui que a nossa carne, a carne vermelha, né? O bife, ele vem muito aqui da região de Alberta. Então você tem muito matador, você tem muita empresa que mexe com a parte também de alimentos aqui. Não é tão forte como Ontário, mas você tem algumas coisas aqui. Cervejaria, tá? Cadê os cervejeiros? Onde estão? Estão aí? Não vale abrir a cerveja, tem que fazer a cerveja. Aqui em Alberta a gente tem muita cervejaria, né? Então tem muita demanda também para engenheiros químicos nesse setor, né? Pensando em Ontário, alimentos, né? Quaker, vamos pensar aí, tem a Kraft, empresas de alimentos em geral, tem muita coisa na região de Kitchener, Waterloo, a Cambridge, a gente tem o London também, tem bastante coisa legal, própria GTA também tem bastante coisa. Então, gente, engenharia química tem bastante demanda aí
nessas regiões, particularmente aí que eu comentei com vocês. Não significa que não tem nas outras, eu dei um apanhado no maior número de vagas, tá? Mas se você tem uma especialidade, sei lá, eu sou engenheiro químico e mexo com água, ou mexo com meio ambiente, ou tenho alguma especialidade nessa área, vamos entrar em contato com a gente, porque aí a gente vai analisar o teu currículo e aí vai indicar exatamente para você. Em termos gerais, o que eu tô falando são essas regiões. Vamos falar de engenharia de software. Engenharia de software é uma das poucas engenharias que você não precisa, muitas vezes, de licença para poder atuar. Né? O engenheiro de software ele não precisa do APEGA, como eu comentei, né? Ou alguma licença específica em algumas regiões do Canadá. É uma área que realmente tem uma boa remuneração e em termos de oportunidade de emprego nessa área, nessa especialidade, vocês vão encontrar muito emprego em BC, tá? Pessoal que vem para BC também tem bastante oportunidade, principalmente pessoal para a área técnica, áreas técnicas em termos gerais, engenharia química também voltando um pouquinho. BC é bem legal porque também tem programas de imigração específicos para profissionais da área técnica, então ficar ligado aí com BC. Além de BC, a gente tem também bastante demanda para engenheiros de software em Ontário, isso dados do Job Bank, quem tá me escutando aí, eu não tô te dando da cartola, tá? Foi pesquisado isso antes. E Saskatchewan, tá? Então, engenharia de software. Saskatchewan tem uma particularidade, muita gente deve estar pensando, nossa, mas por que tem demanda lá? Muitas empresas de tecnologia estão indo para Saskatchewan. Por quê? Por causa do valor da terra. Aluguel baixo, né? Então você consegue reduzir os custos da empresa, né? Então, muita empresa migrando para lá, saindo, né, da região de Ontário, indo para Saskatchewan. Então, Saskatchewan também tem uma demanda bem legal para engenheiros de software, tá aquecido o mercado, tá? Sempre lembrando, pessoal, que esses comentários são gerais, tá? De novo, né? Se você tem uma particularidade, a gente vai ter que conversar, porque isso aí é geral, tá? Eu não sei qual que é a sua especialidade. Vamos falar de engenharia mecânica. Tem algum engenheiro mecânico aí, gente? Ninguém? Bom, vai aparecer depois. Vamos falar de engenharia mecânica. O que a gente tem aqui para engenheiros mecânicos? Bom, engenharia mecânica é fantástica. É uma das engenharias, assim, bem coringona, digamos assim, porque você pode atuar em vários setores, em várias áreas, né? Bem legal. Aquecido tá em Manitoba, para a área de transportes, né? Então, tudo referente à parte transporte, fabricação de veículos, essa parte assim, tem uma demanda em Ontário, em Manitoba. A gente tem aqui também alguma coisa em Quebec. E Ontário em particular, eles focam muito, eles têm uma demanda alta para motor vehicle, a parte de partes de automóvel. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas tem muita montadora em Ontário, principalmente na região de Windsor, sabe? Aquela parte. Então vocês vão ver bastante demanda para esse tipo de coisa. Outra coisa também, desculpa, esse tipo de área. Uma coisa bem legal também, engenharia para a parte de aeronáutica, para aviões, helicópteros. Essa área tá muito quente em Ontário, né? Ontário é a que tá em todas, né? Quase. E também tá quente aqui em Alberta. Aqui a gente tem a WestJet, né? Também tem bastante demanda para essa área de a parte de helicóptero, manutenção de aeronaves. A gente tem algumas especialidades nessa área. Deixa eu ver aqui. Bom, eu pesquisei 3, gente, porque se eu for abordar a engenharia de todo mundo, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas, basicamente, o que a gente tem que levar em consideração para quem está chegando agora? É demanda de emprego, né? Então, conhecer a tua área, conhecer a sua especialidade e a área técnica é uma coisa bacana, porque
A área técnica, a gente tem meio que uma linguagem universal, né? A engenharia química do Brasil não vai ser totalmente diferente da engenharia em termos técnicos. É óbvio, as normas e tal tem as variações, mas estou dizendo assim, você consegue, de certo ponto, demonstrar a sua experiência. Sei lá, você tem experiência em válvulas, tem experiência em trabalhar com alta pressão, ou, enfim, em testes de tratamento de água, você consegue adaptar o seu currículo, né, e ser entendido aqui no mercado canadense. Mas, obviamente, dependendo da área que você for atuar, quem perdeu o comecinho da live, é importante sempre verificar se você precisa ou não de licença para poder exercer aquela profissão, né? Algumas profissões, por exemplo, eu sou engenheira química, né? Para quem está entrando agora, eu sou engenheira química, formada em business, tá? Consultora de imigração, o que mais vocês querem? Né? Eu adoro estudar, então, e é legal porque a gente combina não só a parte de imigração seca e simplesmente imigração com leis, com a parte prática, que é a parte mercado de trabalho, a parte técnica, né? Então a gente consegue conhecer bem o teu perfil e te direcionar. Parece que tô fazendo um karatê aqui, né, gente? Eu adoro falar com as mãos. Então, assim, isso daí é muito importante, tá? Conhecer a sua área, conhecer os programas de imigração vigentes e entender exatamente o tipo de requisito que as empresas pedem para você poder atuar naquela área específica, tá? Eu não sei, vou ver as perguntas aqui agora, porque eu acho que eu já falei bastante para vocês e vocês devem estar perguntando bastante coisa aqui para mim, que eu vi subindo várias perguntinhas. Vou voltar aqui. Se eu perder alguém aqui, vocês, por favor, me avisem, tá? Mas vamos lá. Deixa eu subindo aqui. Pessoal elogiando a live. Degustar cerveja não. Você poderia falar sobre o doutorado na área de engenharia? Claro, posso sim, com certeza. Para quem deseja atuar na área acadêmica, eu vou te dizer que é fantástico, tá? Quem quer ir para a universidade, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um pós-doc, é linda essa área aqui no Canadá. É muito mais valorizada. Quem perdeu a live no começo, eu fiz mestrado na Unicamp, e depois vim aqui e fiz a Universidade de Calgary, mestrado na Universidade de Calgary, e aqui é muito mais valorizado em termos de remuneração, né? Tava até conversando isso esses dias. No mestrado da Universidade de Calgary, quando eu fiz, tá? Eu me formei em 2015, então pode ser que tenha uma variação aí de valores, mas você, como estudante, tanto de mestrado como de doutorado, você vai receber uma bolsa. Normalmente, a bolsa é em torno de $25 mil canadenses o ano. Muita gente desiste de fazer mestrado porque não sabe disso, né? Porque agora a gente tem tanto essa febre de college, que as pessoas às vezes acabam esquecendo, né, que existem outras áreas que você pode estudar a um custo mais baixo. Mas é importante você entender, de novo, se você realmente tem vocação para a área acadêmica, né? Porque aí você fazendo um mestrado, você vai focar mais na parte acadêmica. Então, em torno de $25 mil canadenses uma bolsa. Aí você anual de mestrado ou doutorado, por aí, né? Depende, isso varia. Se você fizer aula de teacher assistant, sabe aqueles professores que vão na sala de aula e tem aqueles alunos, né, que vão dar aula. Eu acho que no Brasil também a gente faz isso. Você também recebe um valor a mais pelo tempo de hora, a hora dada, a hora aula dada, né? Além disso, se você tem um GPA alto, você também consegue receber uma bolsa a mais no seu mestrado ou doutorado. Como que você faz para buscar isso? Você tem que realmente conhecer bem a sua área, ter trabalhos de publicação científica, ter um know-how nessa área, para você poder fazer o match com o orientador e com a faculdade que realmente precisa desse tipo de experiência que você tem na área acadêmica e com pesquisas, né? Então, Estevam, eu acredito, se você tem intenção de fazer um doutorado,
você tem que estar aberto também, tá? Você não pode dizer, eu quero ir para Vancouver, UBC e fechei aí, pronto, acabou. Não, você tem que realmente aplicar para todo o Canadá, ter muita paciência. Nós oferecemos a consultoria específica de mestrado e doutorado para quem tiver interesse. Ela não tem nenhuma restrição, nós só vamos ver essa faculdade. Não, a gente varre o Canadá e faz o match, né, com a tua área para poder te ajudar aí com essa busca, tá? Mas basicamente funciona assim, você tem uma bolsa e você tem os FIIs também, né? Vamos lá. A área acadêmica tem campo para brasileiro? Tem sim, que legal, tem vários colegas aí, mestres, doutores me assistindo. Gosto muito, né, de ver vocês aí. Tenho uma admiração muito grande por vocês, viu? Demais. Gisele, sim, tem campo. Nós, assim, a área acadêmica é uma área interessante, porque ela tem a linguagem do mundo acadêmico, né? A gente tem publicações, muitas vezes quem trabalha no Brasil acaba publicando também em revistas internacionais. Então, assim, tem área, assim, e não se deixa abalar. Não se deixa abalar. Busque o seu objetivo. Eu vou te dizer, eu vou dar um exemplo bem prático. Quando eu fiz o meu mestrado aqui, eu fiquei um pouco inibida, né? No inglês não é minha primeira língua, então talvez seja melhor eu não me expor tanto. E besteira, quando eu fui num congresso, quem é químico ou engenheiro químico deve conhecer o American Chemical Society. É um congresso, esse que eu fui era em São Francisco, né? Que você expõe seus trabalhos e tal, é um congresso bem legal. E aí o meu orientador disse assim pra mim, olha, Fernanda, é o seguinte, a gente vai expor nosso trabalho lá de catálise, mas assim, eu vou te falar que é bem difícil você ganhar o prêmio lá do congresso, tá? Eu vou te falar a verdade, porque tem muita gente do mundo inteiro, pesquisadores de várias partes, então provavelmente, né, não vai ser difícil. Aí eu peguei e falei, nossa, mas realmente, né, vai ser difícil, porque eu sou brasileira, né, acabei de chegar aqui no mestrado, então meu inglês, né, não é lá essas coisas, então vai ser difícil. Aí eu fui pro congresso, mas falei, vou dar o meu melhor, né, fiz lá meu post, fui lá, apresentei, eu adorava, minha linha de pesquisa, assim, me encantei, porque eu convertia bitumen, que é um óleo bem pesado, em altas pressões, eu convertia em óleo mais leve, para você realmente poder comercializar isso. Então, pra mim, era tipo um negócio muito legal. Então, assim, eu dei lá minha apresentação com brilho nos olhos e voltei pra Calgary, né? Aí tava lá na minha sala, que aqui no Canadá, eu não sei como que como são nas outras universidades, tá? Mas assim, quando eu estudava na Unicamp, a gente não tinha sala. Era todo mundo junto, assim, era um negócio meio que no meio do laboratório. Mas aqui, não, aqui a gente tem uma salinha com impressora, então é bem legalzinho. E aí eu tava na minha sala, meu orientador me chamou e falou, Fernanda, vem aqui, recebi um e-mail aqui do congresso, vem ver. Aí eu fui lá ver o e-mail, aí ele, olha, parabéns, você ganhou o prêmio de melhor trabalho apresentado no congresso do American Chemical Society. Você ganhou um prêmio de $500 americanos. Aí eu falei, como assim, né? E aí realmente abri o e-mail, não tava nem acreditando, assim, até pra mim, até hoje eu fico, nossa, mas será que é verdade? Mas o que eu quero dizer com tudo isso pessoal da área acadêmica, gente, vocês são mestres, são doutores, vocês são demais. Então, assim, não fique inibido. A única coisa que vocês vão ter que fazer para trabalhar isso, gente, tanto os engenheiros como os mestres e doutores, gente, o inglês. O inglês é o que vocês vão ter que focar bastante, tá? Porque muita gente, às vezes, perde a oportunidade por conta do inglês. Então, aproveitar agora, quarentena, né, o pessoal
está fazendo muita coisa online. Então, nós, por exemplo, aqui estamos trabalhando com os cursos da Ayla, que quis, né, cursos de inglês que você pode fazer do Brasil, que são maravilhosos. Eu tenho até engenheiros fazendo esse curso, que são econômicos. Você pode começar aí do Brasil e vir para cá já super qualificado, já com inglês bem legal, para poder aí fazer seu mestrado, seu doutorado, ou até mesmo seguir aí uma pós-graduação, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui para vocês, para responder para vocês. Engenharia ambiental, Melina Valente. Então, engenharia ambiental tem bastante campo aqui no Canadá. Como vocês devem perceber, o Canadá tem muita floresta, tem muitos recursos naturais, água, né? Tem muita água aqui. Inclusive o Canadá, assim, no futuro, pode até chegar a ser exportador de água, de tantos recursos hídricos nós temos aqui. Outro fato bem interessante para vocês, que isso daí foi até tema de uma pesquisa que eu fiz no mestrado, é a energia eólica, né? Energia eólica, essa parte quem mexe com energia limpa, puxando um pouquinho dessa parte de meio ambiente e tal. Energia eólica, o maior número de geradores de energia eólica no Canadá estão localizados em Ontário. Energia nuclear também em Ontário, né? Tem bastante coisa lá. Então é uma coisa bem interessante para quem quer atuar nessa área. A engenharia ambiental, a gente tem bastante coisa aqui em Alberta, sabe, Melina? Por que a gente tem aqui em Alberta? Porque a gente explorou pra caramba o oil sands, né? Então eu já fui pra Fort McMurray, dá vontade de chorar. Assim, a gente tem realmente bastante coisa para trabalhar aqui em termos de meio ambiente, é lógico. Aqui no Canadá é bem diferente do Brasil, aqui a gente segue bastante regra, né? A gente realmente segue a lei, mas estou dizendo, no Canadá, como você explora esses recursos, você tem que também ter um engenheiro ambiental para poder aí fazer o planejamento desse tipo de exploração. Então é uma coisa que vale a pena. Machado, entra em contato com a gente. A Carolina Vaida, nossa consultora educacional que está aí nos ouvindo, ela vai te mandar o e-mail dela para ela passar para você as informações a respeito das pós-graduações e fast track na área de engenharia, tá? E aí a gente bate um papo com você sobre isso. Trabalho com trem. Fer, pode deixar sim, a live vai ficar gravada e disponível no YouTube em breve. Mês de agosto tem bastante novidade legal aí na Student Pathways. Produção mecânica, engenharia de produção, Francisco, mecânica, business, né, essa área de projetos, né? Você vai encontrar bastante coisa onde tem fábricas, né? Onde tem esse tipo de mercado, que é Ontário. Ontário tem bastante coisa legal nessa parte de produção, né, mecânica. Lógico que não exatamente engenharia de produção mecânica, muitas vezes áreas relacionadas, eu tô falando em termos gerais aí, né? Aqui em Alberta, não muito. Quem tá falando, acho que tem alguém falando de Alberta aqui. Não, é o Machado perguntando, mas eu acho que não tem a ver com a pergunta do Francisco, né? Mas Ontário você vai encontrar bastante oportunidade nessa área. Construção civil, arquitetura, por favor. Gisele, oi novamente. A parte de construção civil é uma coisa de louco, tá? Eu sei porque todo dia eu saio da minha casa, pego meu carro e venho pra cá. E tá a cidade assim, a gente tem 2 estações no ano aqui no Canadá. A gente tem o inverno e a gente tem obras, tá? Obras, porque é uma coisa assim, eles mudam. Aqui, pelo menos onde eu tô em Calgary, estão derrubando ponte, fazendo desvio, vários prédios também né, sendo trabalhados aqui em Downtown. Então, assim, a questão da engenharia civil, a área de arquitetura, eu recomendaria bastante a região de Ontário. BC também tem bastante coisa. Eu teria que dar uma pesquisada mais a fundo no Job Bank para te passar um overview mais específico da tua área, porque como eu fiz uma pesquisa hoje para 3 privilegiados, que é a engenharia civil,
e software engenharia química, software e mecânica. Para engenharia civil, eu preciso dar uma olhada mais detalhada na sua especialização para poder te responder com mais precisão. Entre em contato com a Carolina vai bater um papo com você, explicar como funciona a nossa consultoria específica para essa área, e aí a gente conversa com você, tá bom? O pessoal da engenharia civil, quem sabe uma próxima live mais específica para vocês, né, pessoal? Por que não, né? Business, você ajudou a montar o seu próprio negócio? Pergunta legal, gostei. Bom, gente, eu fiz engenharia Mauá, né? A minha faculdade, ela é bem focada para quem quer empreender, né? Sendo bem sincera, a Escola de Engenharia Mauá, cadê o pessoal da Mauá? Ó, merchan. Eu fiz engenharia Mauá e realmente aprendi muito da parte de empreendedorismo na Escola de Engenharia Mauá. Mas fazer o business aqui no Canadá me ajudou bastante. Por quê? Porque aqui o Canadá, ele tem várias regrinhas de impostos, comercialização de mercadoria, parte de organização do negócio em si, parte de impostos. Então, assim, em termos de me adaptar para a realidade canadense, foi fundamental fazer business. Eu fiz business em Vancouver, eu fiz um college privado. Na época era engraçado porque o meu college na época estava num programa piloto específico que não existe mais, hein, gente? Esse programa piloto não existe mais, só na época que eu vim, que foi em 2011. Aí eu consegui entrar nos critérios aí que hoje existem somente para os públicos, mas na época eu acabei fazendo um privado. Foi uma experiência muito legal, porque eu tive a oportunidade de fazer um co-op. Uma coisa, puxando esse gancho do business, Gisele, que você perguntou, uma coisa que eu acho muito legal quando vocês fazem um curso aqui no Canadá é procurar programas que tenha co-op. Quem tá chegando agora, o que é um co-op? Gente, co-op é você poder fazer um estágio, né? Remunerado ou não remunerado, depende da característica do seu programa, durante seus estudos. E isso serve como uma ponte para um programa aí, para uma contratação permanente, né? Porque muitas vezes no co-op você vai ter a chance de mostrar para o seu empregador como que você trabalha. É uma oportunidade legal. Falando em estágio, como que eu consegui entrar na área de engenharia química quando eu me formei do mestrado? Eu estava falando que realmente é difícil entrar. Foi através de um voluntariado, não foi bem um co-op, porque eu não tinha co-op no meu curso de mestrado, mas eu fiz um voluntariado, então eu entrei em contato aí com a empresa e consegui aí fazer um voluntariado, e através daí eu consegui entrar para poder executar um trabalho já mais permanente. Então é muito legal você tentar estar aberto aí a fazer um teste, um estágio, um voluntariado. No meu caso foi de um voluntariado, acabou gerando um estágio, e de um estágio acabou gerando uma vaga. Então são coisas que uma coisa acaba puxando a outra. Mas o business eu recomendo sim, para quem tem ideias de empreender, para quem tem intenção de... Até a gente pode fazer uma live sobre empreendedorismo, né? Por que não? Né? Tenho 2 empresas há mais de 10 anos aqui no Canadá, por que a gente não vai poder falar de empreendedorismo, né? Vamos sim, vamos marcar essa live. Engenharia ambiental. Fazendo college em business, consegue vagas mais administrativas e gerenciais. Melina, se você gosta da área técnica, faz na área técnica, minha filha. Porque a área técnica, ela é uma área que você consegue, como que eu posso dizer, remunerações às vezes maiores logo de início, e ela te dá também, você acaba tendo menos competição. Tomar um pouco de cuidado, lógico. O business é bem legal porque ele é bem amplo, ele acaba se encaixando em várias áreas, mas se você já tem aptidão pela área técnica e já atua na área técnica, direcionar para a área técnica é uma coisa interessante, vale a pena. Mas isso aí a gente tem que ver realmente o tipo de qualificação que você tem, por conta da questão dos vistos, dos permits, etc. Porque se você tem já uma qualificação muito alta e vai fazer um curso de college ou fazer um downgrade, você pode ter problemas em termos de justificar a sua vinda para o Canadá. Então é importante a gente avaliar para ver o que casa com o teu perfil.
Somos consultores de imigração, então, e fazemos esse tipo de planejamento estratégico. Então, se você quiser, a gente bate um papo para entender melhor o seu perfil. Engenharia civil a gente vai ficar para uma próxima live, que aí a gente faz uma análise mais detalhada. Você seguiu carreira de engenharia? Sim, Suzana. Fernanda, depois que eu leio mentalmente e respondo para vocês. O que ela tá lendo, né? Não, Fer, antes de ser consultora, você seguiu a carreira de engenharia química no Canadá? Sim, eu segui. Eu fui research chemist. Eu não atuei como engenheira química, eu tinha um salário de engenheiro. Mas que é aquele caso que eu falei pra vocês, que muitas vezes você não precisa da licença para poder atuar na área. Então, a área que eu atuava era pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, e eu tinha um salário de um engenheiro recém-formado, e eu atuava nessa parte eu desenvolvia os produtos, eu ia em campo fazer teste com o cliente e eu adorava essa área. Na verdade, eu sempre levei os meus 2 business juntos, né? A empresa existe desde 2011, então eu sempre era engenheira e atuava com vocês. Só que por conta da questão, né? Enfim, é muita coisa, né? Para se fazer, né? Então eu tive que optar por uma área que é o meu negócio, mas mesmo assim não deixando de lado os meus olhinhos brilhantes para a área técnica, que eu adoro pesquisa, adoro buscar entender um pouco das tecnologias. Às vezes meus clientes entram em contato comigo e a gente fica discutindo aí, enfim, parafuso, um monte de coisa assim relacionada à engenharia e até a conversa vai longe, né? Mas enfim, vamos ver se tem mais alguma coisa. Imagina, é um prazer muito grande compartilhar com vocês o pouquinho que a gente sabe, porque eu sempre falo pouco, né? Porque o sábio é aquele que sabe que pouco sabe, né? Então, a gente nunca sabe de tudo, né? A gente sabe da nossa área, a gente sabe da nossa experiência, por isso que eu sempre falo para os meus clientes que as áreas são muito amplas, né? Então, a gente tem que sempre entender, pesquisar para poder conhecer melhor, para poder aí então poder te direcionar. Sabe informar como é o mercado para engenharia eletrônica? Engenharia eletrônica tem bastante campo em todo o Canadá. Aqui em Calgary tem bastante demanda para engenharia relacionada à parte de... Não é eletrônica, aqui é telecomunicações, tem bastante para telecomunicações. Eletrônica, realmente, a minha pesquisa não envolveu eletrônica hoje, mas eu vou levantar para você, Paulino Neto. Entra em contato com a gente bate um papo, porque realmente eu gosto de dar para vocês informações baseadas em dados técnicos, tá? Eu não gosto de ficar tirando da cartola, porque eu acho que esse tipo de informação é bem importante para vocês. Então, por isso que a gente faz essa pesquisa mais detalhada para poder te orientar, tá? Vendas, depende da área de vendas, Larissa. Como é o mercado de Alberta para engenharia de vendas? Depende muito do que você for vender, né? Depende do tipo de produto, aí você vai ter uma determinada região que vai ser favorável ou não para isso. Área social vai ser uma outra live. Eu agradeço, Mariana. Se você quiser mandar um e-mail para Carolina, ela pode bater um papo com você. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais de engenharia. Outro dia a gente bate um papo sobre social care. Carolina, eu vou colocar o e-mail dela, gente, na descrição aqui para vocês. E aí vocês mandam para ela. Hoje eu acho que e depois vai ficar gravado aí pra vocês também, né? Se vocês quiserem acessar a nossa conversa, nosso bate-papo, tá? Eu acho que intercâmbio@mystudentpathways.com. Legal, bacana, gente, é isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, mas se vocês tiverem... aqui, a Carolina colocou aqui pra vocês também.
É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, tiver mais alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais da tua área, quiser fazer alguma pergunta específica para a gente, conhecer nossos serviços, entre em contato, a gente bate um papo. Vai ser um prazer enorme participar desse sonho de vir daqui para o Canadá. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!